Um dia um certo homem, assaltado foi, espancaram ele até no chão caiu. E enquanto ele sangrava, o cidadão passou, era um sacerdote e fingiu que não ouviu. Estava com pressa, tinha prioridades, lhes faltava amor e saia. No mesmo lugar vai passar um refém. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo: meu dia não posso amar de tudo, mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão, continuou. Não sei o nome da sua religião, não sei o nome do pecado, se muito bem não, só sei que ocupado estava em sua região. Dentro dele havia muita compaixão, quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão, sinta ele aí tocando em suas mãos, derramou azeite vinho em suas feridas, estancou teu sangue e te levantou, fez da sua vida a essência dele, o bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui na dor, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você resistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor. Tem uma amiga que um dia me ajudou a O bom samaritano é uma das parábolas mais conhecidas contadas por Jesus. Ela nos ensina que o verdadeiro amor ao próximo não depende de religião, cor, posição social ou de quem a pessoa é. O importante é ter compaixão e ajudar a quem precisa, mesmo quando isso exige esforço e sacrifício. Essa história nos mostra que amar o próximo é mais que palavras, é atitude. Amar é servir e cuidar, sem esperar nada em troca. Como o bom samaritano ajudou o próximo, você também tem que fazer o mesmo. Ele foi promovido como compaixão. Igual você, se você vê alguém, você também pode ser movido pela compaixão para ajudar o próximo. Nesta passagem, uma combinação incomum de elementos, simbolizando diferentes manifestações espirituais, é usada para ministrar um homem que estava semi-morto no caminho. O samaritano aplica uma mistura de azeite e vinho às feridas do viajante. Cada um desses componentes afeta um aspecto diferente do homem, trazendo-o de volta à vida. Havendo anestesia, a
A memória da doador restaura a alegria do coração, ajuda a descansar. Você pode fechar os teus olhos? A mensagem já começou a ser pregada. Eu não sei como você se encontra hoje aqui, mas você não é qualquer pessoa. Você é alguém que Deus ama. Você é alguém que Deus tem um carinho muito grande. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adeusar. Sua alma é o bem e nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está Aquilo que você possui, o que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você. Se você se considera, diga isso. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. A encenação que você viu está lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 28. Um homem necessita de um cuidado. O homem necessita de uma atenção. Eu posso dizer para você que, para mim, é a parábola mais profunda que ensina acerca de relacionamento, que ensina acerca de amor com o próximo. É a mensagem mais profunda de Jesus ali, eu entendo, é claro, tirando a passagem da cruz, da entrega do próprio Filho de Deus. Mas Jesus agora, ele pontua algo muito importante sobre uma palavra chamada misericórdia, ou compaixão, ou amor ao próximo. O fato, se você ler a Bíblia, você é um bom leitor da palavra, você vai ver que a Bíblia, ela está se cumprindo. E o mesmo texto que diz que Jesus vai voltar, a mesma Bíblia que diz que Jesus vai voltar, a mesma Bíblia que diz que nada vai nos faltar porque Ele é o nosso pastor, a mesma Bíblia que diz que nós estamos protegidos como estamos debaixo da sombra do Onipotente, é a mesma Bíblia que diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E muitas das vezes nós achamos que esse amor é o amor do homem com Deus. Nós achamos que é o amor da mulher com Deus, um amor de um homem, de uma mulher com o Pai Celestial. Mas quando nós vemos essa parábola contada por Jesus, o fato é que alguns escutam, alguns ouvem a palavra de Deus, não entendem ou na verdade não querem entender. Não querem entender que de fato isso é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, meu irmão, preciso dizer para você que está aqui comigo nessa noite. O Evangelho de Cristo não é nós pegarmos um tempo e 1h30 por semana, reunir dentro de um prédio e cultuar ao Senhor. Não, é muito mais do que isso. O Evangelho de Cristo é cuidar de quem está caído. O Evangelho de Cristo é estender a mão para quem está precisando. O Evangelho de Cristo é dar ombro para quem precisa chorar. Mas o Evangelho de Cristo é se alegrar também com aqueles que se alegram. A Bíblia fala de um grande
mistério que vai acontecer, e as nossas crianças interpretaram muito bem cantando aqui, dizendo que a igreja será arrebatada, dizendo que Jesus vai voltar para nos buscar. Só que eu digo para você que o arrebatamento da igreja é um grande mistério. Mistério porque, às vezes, aquele que acha que está salvo, na verdade, ele não pode subir. Ou talvez aquele que se encontra perdido, se acha perdido, talvez esse será salvo. No fato, no dia do arrebatamento vai ter muita surpresa. No dia do arrebatamento haverá surpresa, porque é um grande mistério. Estamos diante de uma história que fala de relacionamento. Eu digo para você uma coisa: pessoas precisam de pessoas. Você precisa de alguém. Eu preciso de alguém. A Bíblia, ela diz: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Deus não criou ninguém para viver isolado. Deus não formou ninguém para viver isolado. Um dia eu preciso, no outro dia eu ajudo. Uma história que fala de relacionamento, uma parábola que fala de relacionamento envolvendo o outro, envolvendo o próximo, envolvendo uma outra pessoa, aquele que pode estar perto de nós, aquele que pode estar convivendo conosco no trabalho, na escola, na faculdade, no bairro, no condomínio, mas também pode representar aquele que está dentro da nossa casa, pode representar aquele que está dentro do nosso lar, pode representar um filho, pode representar uma filha, pode representar um pai, uma mãe, um irmão, um marido, a esposa. E a história vem dizendo que um homem chega até Jesus, e não era qualquer pessoa. Era um homem, e a Bíblia diz uma característica muito importante: era um homem que conhecia as leis. Esse homem chega até Jesus e faz uma pergunta: Jesus, como que eu vou herdar a vida eterna? Como que eu vou ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus olha para aquele homem que era um doutor da lei, sabia a lei, sabia o que era certo, sabia o que era errado. Jesus olha para ele e fala assim: o que você interpreta dessa lei? E o homem traz a resposta dizendo: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então olha para aquele homem e diz: então assim faça, porque se você fizer, a vida eterna você viverá. Duas informações importantes. Ele diz: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Primeiro, ele fala do amor meu, seu, com ele. Depois, entre uns com os outros. Pastor, mas a Bíblia fala que para ser salvo tem que se batizar. É o que vai acontecer daqui a pouquinho, porque não tem como ser salvo sem passar pela água, sem nascer da água e do Espírito. Quando ele fala bem assim: ei, ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Sabe o que ele está dizendo? Se você ama, você entrega teu coração para Jesus. Se você ama, você entrega a tua vida para Jesus. Se você ama, você sabe que o pecado não te pertence mais. Se você ama, você entende que você precisa nascer da água e do Espírito e se tornar uma nova criatura. Mas ame o próximo como a ti mesmo. Jesus então orienta aquele homem: vai, faça isso, porque você será salvo. Jesus, ele começa a narrar a parábola, porque aquele homem pergunta: quem é o próximo? Veja, ele sabia da lei, ele sabia o que estava dizendo, mas a verdade é que eu penso que ele tentou dar uma justificativa. Quem é o próximo? Deixa eu te falar uma coisa: quem muito se justifica, às vezes pode perder a justificação. Jesus então ele começa a contar a parábola, que é o que você viu aqui. Eu só estou lembrando que você viu agora há pouco, muito bem encenada por esses atores. Um homem está saindo de Jerusalém, ele é roubado, ele é espancado, ele é jogado no chão, o corpo fica ferido, o sangue começa a descer, quando de repente
Jesus menciona que passa um sacerdote do lado daquele homem. Um sacerdote, como você viu aqui, ilustrando, quem foi o sacerdote? Foi Theo. Faz favor, não, foi quem o sacerdote? Foi você o sacerdote? Ele foi bom samaritano? Ah, você foi o sacerdote. Cadê? Quem foi o sacerdote? Ai, meu Deus. Quase que eu pensei, eu estava no culto errado, acho. Você foi o sacerdote. Me ajuda a pregar? Sim. A Bíblia fala que o sacerdote passa. Só que ele passa e a Bíblia diz como ele passou. Ele passou longe. Ele passou distante. Talvez o sacerdote estava preocupado com a mensagem que ele tinha que pregar no culto. Talvez o sacerdote estava preocupado com o sermão que ele tinha que preparar. Talvez o sacerdote estava preocupado com o que ele deveria fazer acerca do reino e esquecendo de quem estava no chão. A Bíblia fala que Jesus relata, mencionando que o sacerdote passou. Só que ele passou de longe. Talvez o sacerdote carregava uma Bíblia desse tamanho assim, ó, mas passou de longe. Talvez o sacerdote tinha uma palavra boa de avivamento, uma palavra cheia de informações teológicas, uma palavra rica em detalhes, mas quando tinha alguém caído, o sacerdote passou de longe. Talvez o sacerdote tinha na mão a Bíblia de estudo, aquela bonita, com comentários de Jim Swagger, e quando viu aquela pessoa no chão, ele não deixou a Bíblia para estender a mão, ele passou de longe. Mas talvez o sacerdote já havia pregado para a igreja sobre amor. Talvez o sacerdote já havia pregado para a igreja sobre caridade. Talvez o sacerdote já havia pregado, ensinado acerca de misericórdia. Mas agora, obrigado, filhão, aquele sacerdote que passa, pode voltar, sacerdote. Aquele sacerdote que Jesus menciona que passa, nada mais ele revelou, sabe o quê? O coração. Porque não adianta ter Bíblia na mão, não adianta ter roupa de crente, se crente tem roupa. Não adianta falar como crente. Não adianta se vestir como crente. Não adianta saber o que é certo e o que era errado. Agora o sacerdote ele passa como se nada tivesse acontecendo. Irmão, Deus vê o nosso exterior sim, mas o que ele sonda é o nosso coração. O sacerdote mostrou o coração dele para Deus. O sacerdote mostrou, de fato, revelou a hipocrisia que estava dentro dele. Agora a Bíblia fala que Jesus relata que aparece o levita. Quem foi o levita? Foi Theo. Venha, levita. Aí, ó. Pronto. Quem é o levita? Você aprendeu comigo aqui alguns cultos passados que levita é aquele que serve na casa. É aquele que serve ao Senhor. Talvez o levita que passou lá era um levita que servia no prédio da igreja. Talvez o levita que passou lá era um levita que cantava, que adorava. Eu não sei, mas talvez o levita também tinha uma Bíblia na mão. E agora a Bíblia fala que tem um homem caído, tem um homem ferido, tem um homem precisando de ajuda. Mas o levita que trabalha no prédio da igreja, agora quando ele vê alguém sendo pisado, humilhado, ele também passa de longe. Talvez esse levita já cantou sobre compaixão. Talvez esse levita já pregou sobre amor, já cantou sobre amor. Talvez esse levita já tocou sobre amor. Mas agora, na hora de mostrar o coração, o levita passou de longe. Pode ir, levita, Deus
abençoe. Sabe o que ele mostrou para Deus? O coração. Sabe o que ele mostrou ali naquela hora? Que muitas das vezes ele apenas fala, mas faz totalmente o contrário. Ei. Até apareceu um na história que não tem o cargo mencionado. Não fala que é sacerdote, não fala que é levita, não fala que é pastor, não fala que é líder, mas o que é destacado nessa história fala de onde ele era. Até que desce o samaritano. E isso tem uma importância muito grande nessa história. Samaritano e judeu não se dão bem até hoje. Lembra da mulher do poço? Se tu soubesse. Aí Jesus fala, se você soubesse quem está pedindo. Mas como o judeu está falando comigo? Aí ele fala, se você souber quem está te pedindo água. Porque samaritano e judeu não se dão bem até hoje. Mas agora está descendo um samaritano. Um lá de Samaria. A Bíblia não fala de cargo. A Bíblia não fala o que ele fazia no prédio da igreja. A Bíblia não fala a função que ele exercia. Mas fala que ele era de Samaria. Logo esse homem viu caído. Ele fez o que o sacerdote não fez. Ele fez o que o levita não fez. Ele parou, estendeu a mão e ajudou. Ele parou, estendeu a mão e ajudou. Levou para uma hospedaria, cuidou, pagou pelo serviço. Disse, olha, se precisar fazer mais alguma coisa, quando eu retornar, pode fazer, que eu acerto. Mas eu te peço, cuida desse homem, cuida dele, estanca essas feridas, estanca esse sangramento, passa medicação nessas feridas. Eu não sei quem ele é, eu não sei qual é o nome dele, mas cuida dele. Ô meu irmão, aqui agora eu começo a finalizar com você. Ele não passa longe, ele vai socorrer. Ele não passa distante, ele vai de encontro. Ele não queria saber quem o homem era. Ele não queria saber o porquê o homem estava caído. Ele não queria saber o que aconteceu com aquele homem. Ele não pede a identidade daquele homem. Ele não pergunta o nome daquele homem. Ele não pergunta nada, o que aconteceu. Ele apenas para e ajuda. Sabe o que eu aprendo aqui, entendo olhando para o texto? Ele vê, sabe quem caído ali? Um ser humano precisando de ajuda. Ele vê um ser humano precisando de ajuda. Ele não olha identidade. Ele não olha CPF. Mas ele vê um ser humano que estava precisando de uma mão estendida. Ele não pergunta o que aconteceu. Ele não pergunta quanto tempo faz que ele estava ali, mas ele socorre. Olha para essa pessoa que vai pagar a tua janta daqui a pouquinho e fala bem assim, hoje o bom samaritano não quer saber o que aconteceu com você. Fala, não quer saber de onde você veio. Fala, não quer saber do teu passado. Fala assim, hoje o bom samaritano estende a mão para você e te levanta desse chão nessa noite. Oh, meu irmão. Se eu pudesse, nessa história, acrescentar mais um personagem, eu acrescentaria. Aquele que vê a pessoa caída e ainda taca a pedra para matar mais rápido. Porque tem esse, que quando vê alguém caído, o que ele faz? Vamos ajudar a matar logo e enterrar esse trem. É aquele que está vendo a pessoa já no chão, sofrendo. Chão que eu falo não é no sentido literal da palavra. A pessoa passando por dificuldade, necessidade, sentindo dor. Ele ainda tem prazer em fazer mais um mal para aquela pessoa. Você já viu quando tem um acidente? As pessoas passam. Vou contar um testemunho meu. Um testemunho. Eu passando na rodovia do Contorno uns anos atrás, sentido Serra, eu vi um acidente, sentido Serra Cariacica.
foi do outro lado da pista. Sabe o que é que eu fiz? Eu sei que você faz isso também, não me julgue. Reduzi a velocidade para ver o que estava acontecendo. Quem nunca fez isso? Por isso que dá trânsito, não é? Curioso, a gente quer saber o que está acontecendo. Quando eu cheguei em casa, meu telefone tocou. Foi um conhecido meu. Aí sabe o que eu tive que fazer? Sair de casa e ir lá. Se eu tivesse parado, mas aquele dia um bom samaritano apareceu, sem pedra nas mãos. Um bom samaritano apareceu, sem telefone para tirar foto do que estava caído, sangrando. Um bom samaritano apareceu, sem fazer uma selfie com a mão estendida, mostrando que está ajudando. Um bom samaritano apareceu e revelou o coração dele diante daquela situação. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso reclamar de abandono se um dia eu abandonei. Eu não posso reclamar que ninguém me ouve se eu não escuto ninguém. Eu não posso reclamar que ninguém tem misericórdia de mim se eu não tenho misericórdia de ninguém. Esse homem foi diferente, irmão. Esse homem, ele não quis saber o que tinha acontecido, ele apenas viu um ser humano precisando de ajuda. Tem um bom samaritano aqui hoje. Tem um bom samaritano que não quer saber, não quer te acusar. Tem um bom samaritano que não está preocupado com o que você fez ou o que você deixou de fazer. Pastor, quem era esse homem que estava caído? Eu não sei. Mas a informação do texto diz que ele saía de Jerusalém. E a Bíblia menciona a origem do homem que ajudou. É mais uma vez Jesus ensinando que toda indiferença não pode ser maior do que o teu coração de ser humano para ajudar a vida de uma pessoa. Pela história, dá para imaginar, saber que esse homem era judeu, pois vinha de Jerusalém. E a Bíblia menciona que o outro era samaritano. E o texto fala de relacionamento. Ah, mas eu não vou com a cara dele, vou deixar sofrer para aprender. Calma. A Bíblia diz, tu que está de pé, vigia. É a Bíblia dizendo, hoje tu está de pé, amanhã tu pode estar caído. É a Bíblia dizendo, mas hoje se tu está caído, daqui a pouquinho você fica de pé, dando a volta por cima e o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida. Jesus nos ensina amor, irmão. Amor, 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 amor. Amor. Nos ensina compaixão. Nos ensina a dar a volta por cima depois de uma queda. Jesus nos ensina que nenhuma indiferença entre nós pode ser maior do que a misericórdia. Jesus nos ensina que a tua cor de pele não pode predominar, dizer se você ajuda ou não ajuda a pessoa. Se a minha condição financeira, a sua condição financeira determina se a gente ajuda ou não ajuda quem está precisando. A resposta de Jesus para aquele homem foi fantástica. Quer ser salvo? Daí a surpresa, tem gente que perde a salvação por não se dar bem com o próximo. Quer ser salvo? Aceite a Jesus. Nasça de novo da água e do Espírito, mas tenha bom relacionamento com as pessoas. Se o homem te viu caído, se alguém te viu caído e não te ajudou, se alguém te viu chorando e não te ajudou, se alguém te viu sangrando pela jornada da tua vida, pelas decepções da tua vida,
e não te ajudou, hoje tem um bom samaritano aqui que te ergue novamente, sara as tuas feridas, cura os seus traumas e diz: vai, tu está curado. Ei, não tem mais nada que te condena, você está livre, você está liberto, porque você não é qualquer pessoa, você é a imagem e semelhança de Cristo. O sacerdote, sabe quem ele deixou no chão? A imagem e semelhança de Cristo. O levita, sabe quem ele deixou no chão? A imagem e semelhança de Cristo. Mas o samaritano podia ser um católico, o samaritano podia ser um ateu, o samaritano podia ser qualquer outra pessoa, um cristão, um evangélico. O samaritano fez diferente. Sabe o que ele fez? Ele estendeu a mão para quem estava caído. Meu irmão, hoje o Deus Todo-Poderoso, aquele que me criou, aquele que te criou, aquele que te formou, está dizendo: se homem não estendeu a mão para você, hoje o céu estende a mão. Se homem não te consolou, hoje o Espírito Santo te consola e muda a tua história. Você pode ficar de pé no seu lugar nessa hora. Ei, sabe o que eu imagino? Que o sacerdote e o samaritano não tinham WhatsApp naquela hora, naquele tempo. Não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha nada. Talvez o samaritano, Eric, o sacerdote olhou, passou, o levita passou, olhou. Talvez eles foram embora com o seguinte pensamento: aquilo ali não sobreviveu não. Estava mal no chão, viu? Destruído no chão, sobreviveu não. Talvez o levita chegou na igreja naquele tempo e disse: acabei de vir para cá, eu vi uma cena feia, assaltaram um cara ali, bateram nele, espancaram ele e estava lá no chão. Essa hora eu acho que ele não sobreviveu não. Mas eles não contavam que passaria um homem diferente naquele lugar. Eles não contavam que passaria ali naquele lugar um homem que tinha misericórdia, um homem que tinha compaixão. Eu termino essa palavra dizendo para você: o abraço que você rejeita hoje, talvez você nunca mais vai receber. O perdão que você não libera hoje, talvez você nunca mais vai ouvir, vai liberar. O perdão que você libera hoje, podia liberar hoje para uma pessoa, talvez você nunca mais vai liberar. Talvez a ligação que alguém te ligou e você rejeitou, talvez nunca mais você receba. Pode ter sido a última. Essa palavra também fala de oportunidade, de decisão. Faça hoje, porque talvez amanhã não dê mais tempo. Tem que falar que ama, fala que ama hoje. Tem que perdoar, irmão, perdoa. Sabe quem mais sofre com isso? É quem guarda o ressentimento, não libera perdão, não pede perdão. Hoje Deus nos chamou aqui, nessa mensagem que essas crianças pregaram, para nos alertar dizendo: não tem como ter comunhão no céu sem antes ter comunhão na terra. Não tem como falar que ama a Deus se tem alguém caidão da minha casa, eu não estendo a mão para ele. Não tem como falar que eu amo a Deus se eu não saio das quatro paredes da igreja e não vou para uma célula, não evangelizo uma pessoa, não falo não, meu espaço é aqui no ar-condicionado. Não, irmão, vai que um dia esses trem tudo queima, tudo quebra, a gente fica sem ar aqui, o que adiantou? Ei, essa parábola fala de decisão, de verdade, de posicionamento, e revela o coração. Deus te trouxe aqui hoje para você decidir algo importante na tua vida. Deus te trouxe aqui hoje para você decidir algo que pode mudar a tua história. O teu passado, Deus não se importa, porque Ele joga no mar do esquecimento. Ele perdoa todos os seus pecados. Você viu domingo aqui. Mas você precisa se posicionar diante dEle.
Não se posicionar por uma religião, não se posicionar por uma placa de igreja, mas se posicionar diante de um Jesus que te sara, diante de um Jesus que te transforma. A mão amiga daquele samaritano revelou que ele tinha um coração igual de Cristo. Quando você ajuda uma pessoa, você revela o teu coração. Quando você ignora uma pessoa, você também revela o teu coração. Hoje Deus está de braços abertos para se relacionar com você, se você quiser. Você pode fechar os teus olhos. Eu não sei por onde você passou, eu não sei por onde você andou, eu não sei o que você fez até chegar no prédio dessa igreja hoje. Eu não sei a tua história de vida, mas eu sei que o maior samaritano de todos hoje, trazendo para essa parábola e assim aplicando para a nossa vida hoje, está aqui. Um Jesus que não te acusa, um Jesus que não te condena, um Jesus que sara as tuas feridas, um Jesus que te coloca de pé de novo, um Jesus que te fortalece, um Jesus que não te abandona. Você pode abrir a gaveta das suas emoções para Ele agora. Você pode falar como está teu coração para Jesus. Não consigo ir além do teu Fala para olhar. Jesus. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe Fala para Ele. dentro de você. Fala para Ele. O ouro eu consigo só Você é especial para Ele. mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. Você é especial para Ele. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo. Abra teu coração para Ele. Possui o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro. Essa é a verdade sobre a tua vida. Se você desistiu, Deus não vai. Essa é a verdade sobre a tua vida. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Deus, Ele não conta os tropeços da tua vida. Ele não conta das suas quedas. Eu consigo só admirar. Mas assim como aquele homem perguntou o que precisava para entregar, para se tornar eterno, ter a vida eterna. Que nunca envelhece. Aquele doutor da lei estava preocupado com a salvação, não estava preocupado com o dinheiro naquela hora, mas estava preocupado em ser salvo. Essas crianças prepararam tudo para dizer isso para você hoje. Não mudou o início. Tem algo muito maior te esperando. Sua raridade não está. A salvação da sua vida. Levanta a tua cabeça. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer homem. Você não é qualquer mulher. O que eles são? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Cadê a primeira vida que quer entregar o coração para Jesus hoje? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não estou falando que você vai mudar da noite para o dia. Não pense no amanhã. Tome a decisão hoje, que Jesus pode voltar hoje. Talvez você está aqui, assim como aquele homem estava caído, ferido, machucado, e você ouviu uma palavra dessas crianças dizendo: no chão você não fica, vai aparecer alguém para te levantar.
Eu quero orar por você que quer entregar a tua vida para Jesus hoje. Eu quero orar por você que quer voltar para Jesus hoje. Deixa a vaidade de lado. Não pense nos seus amigos agora, pense em você, que a salvação é individual. Pastor, eu quero esse Jesus para mim. Eu te convido a você tomar essa atitude. Eu não sei da tua história, mas saia do seu lugar e venha para este altar. Já tem uma vida vindo. Deus abençoe. Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê você que entende que você é imagem e semelhança de Deus? Ei, homem, reconheça que você precisa de Jesus. Frequentar um culto não diz que você tem relacionamento com Ele. Você tem que abrir teu coração, dizer: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. No dia do arrebatamento vai ter muita surpresa. O homem olha o estereótipo e diz: esse não está salvo. Não, esse está salvo. Essa está. No dia do arrebatamento vai ter surpresa, irmão. Vou falar uma coisa pesada aqui, pode até te chocar agora. Talvez no dia do arrebatamento você nem me veja lá. Porque talvez antes de Jesus voltar eu cometa um deslize e perca a minha salvação. Mas se Jesus voltar agora, você que já aceitou a Jesus, essa jovem que está entregando o coração para Ele hoje, nós subiremos. A Lili que vai batizar agora, vai subir no corpo glorificado, né, Aurinha? Eu tenho outro convite agora, eu preciso seguir. Você que está aqui, que ainda não é batizado, está frequentando essa igreja, e você sempre ouviu dizendo que para se batizar tem que fazer curso, tem que fazer isso e aquilo. A Bíblia não fala de nada disso. A Bíblia fala de decisão. A Bíblia fala de coração. Quem crer e for batizado será salvo. Segundo passo, permanecer. Nós vamos te direcionar para uma célula, você vai ser acompanhado. E quer assumir o compromisso de nascer de novo, se tornar uma nova criatura, eu quero orar por você também. Quando, pastor, eu me batizo? Se quiser a gente batiza hoje. Mas se não quiser hoje, você faz o teu compromisso no altar aqui, a gente batiza quinta, domingo, o dia que você quiser. Mas você precisa mostrar para Deus que tu está preocupada com a salvação. Se tiver, eu também oro por você. Só vir diante deste altar. Mas Deus está falando contigo hoje para você voltar para Jesus, vem correndo. E você entregar a tua vida para Jesus, Ele está voltando, irmão. Jesus está voltando, não há tempo mais para brincar, não há tempo mais para esperar, não há tempo para brincar de ser cristão, não há tempo para brincar de carregar a Bíblia para falar que está salvo. Não, irmão. É o nosso coração, Ele quer o nosso coração. Para a gente fechar, você pode orar 1 minuto por essa vida que está do seu lado. Ore por Ele. Ore por Ele. Ore por Ele. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, estenda suas mãos para cá. A Kathleen está dizendo que aceita Jesus com essa atitude. Estenda a tua mão para cá. Deus, junto com essas crianças, vamos fazer um negócio, crianças. Desça lá e abraça todo mundo da Kathleen aqui agora. Vamos lá? Abraça, aquele abraço que vocês dão bem gostoso. Isso.
Um abraço que simboliza a pureza. Porque foi isso que o samaritano fez. Assim como essas crianças te abraçam, Deus te abraça agora, Kathleen. Ele não quer saber mais dos erros, dos seus pecados, o que você fez. Deus, nós te louvamos, rendemos graças a Ti pela vida dessa jovem que hoje reconhece o Senhor como o Salvador da vida dela. E essas crianças, como instrumentos do Senhor hoje, ó Pai, foram separadas para pregar para Kathleen hoje, dizendo que existe um Jesus que levanta, que existe um Jesus que restaura, que existe um Jesus que cicatriza a ferida. Pai, escreva o nome dela no livro da vida com tintas inapagáveis. Que ela seja alcançada pela pureza do Espírito Santo. Que ela seja alcançada, Pai querido, pelo Teu sangue lavando, purificando. Que todo pecado, ó Pai, dê lugar agora à manifestação da Sua graça, a manifestação da Tua glória. Porque a Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a glória, a graça de Deus. Nós te louvamos, nós te celebramos, em o nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Deus, você pode dar glória a Deus bem forte. Deus abençoe a tua vida, Kathleen. Bem-vinda à igreja da cidade. Diga, diga, diga. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Só você acompanhar a Rosane aqui, ó. Acompanha a Rosane aqui, ó. Seu valor. Você é precioso. Lili, Mais raro que chegou a hora. muro de ofício. Venha. Se você Pode ficar de pé, nós já vamos encerrar agora. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você pode adorar a Jesus aí. Ainda não notou. Já é o bastante. Deus reconhecer seu valor. Você é precioso, Mais raro que o ouro puro de Ofir. se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Olha lá. Olha pro Enzo ali, ó. Eu imagino a alegria da tua filha, dos teus amigos, da sua família. Amanhã é aniversário da filha, né? Que presente, hein, genro? Que presente, hein, Aurinha? Ali que disse: eu frequento a igreja tem muito tempo, mas hoje eu decidi nascer de novo. Juntamente com a Sandra, líder de célula dela, Silas, supervisor de rede, e eu como teu pastor, nós te abençoamos. Decretamos bênçãos e vitórias. Os tropeços da vida, as feridas da vida, hoje dão lugar à glória de Deus. Manifesta sobre a tua vida. Hoje decidiu nascer da água e nascer do Espírito, se tornando a partir de hoje filha. Hoje tu deixa de ser criatura e passa a ser filha de Deus. Como ministro do Evangelho, junto com os teus líderes de célula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Você é o espelho. Você que pode dar reflete glória a Deus. a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante, Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe as nossas crianças. Departamento Kids, Deus abençoe a vida de vocês. Só para você saber, ontem nós tivemos uma tarde Kids aqui com quase 400 crianças. E essas voluntárias hoje estão aqui com muita alegria nos olhos, levando junto com essas crianças um saldo positivo de almas para o Senhor.
Que Deus abençoe vocês. Você pode ofertar as suas palmas por essas crianças, por essa equipe de voluntários. Que Deus abençoe. Se Jesus não voltar, nos vemos na célula e quinta-feira aqui adorando a Deus. Pai, nos leva em paz, nos guarde e nos proteja. Nos traga no próximo culto, nos leve para a nossa célula, sendo, ó Deus, compartilhando a Tua palavra, compartilhando o Teu amor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação divina do Espírito Santo esteja conosco, esteja com as nossas células, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor.